Bom, gente, passada ali a reiteração, né, dos temas que eu falei com vocês, que eu acho que são os temas de ponta para a prova de 23, eu vou comentar agora sobre os temas que eu acho que ficam em segundo lugar, mas que ainda assim você aproveita muita coisa. Então eu vou para esta área aqui, inteligência. Pronto. O que a gente vai encontrar aqui? Atribuições. Espera aí, gente, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui, né? Então deixa eu só trocar aqui, rapidinho para ficar mais fácil. Parte de inteligência. O que a gente vai encontrar? As atribuições. Minha mesa sexta-feira. Eu fico cansada, mas ela fica preguiçosa. As atribuições eu vou encontrar nesta parte, tá certo? E vou encontrar outros assuntos. Veja só, assunto atribuições, né, da Polícia Federal. Vamos falar atribuições para a gente não ter que falar competência. Embora se o Sebrasp trouxer, você vai responder do mesmo jeito, porque o Sebrasp às vezes escreve de forma estranha aquilo que era para escrever de forma mais precisa. Acontece isso bastante nas provas do Sebrasp, tá certo? Bom, quando você pensa aqui em atribuições, é importante você estudar as atribuições da Polícia Federal e entender que não são só atribuições de polícia judiciária, entender também que tem atribuições de caráter administrativo também. Como eu já disse, que aumenta a possibilidade, né, do rol temático desta banca. Mas você precisa estudar essa parte porque essa parte vai servir para alguma coisa na prova. Ou para você responder o primeiro item, que costuma ser um item de atribuição, ou para você responder o segundo. Quem se lembrar da prova de 2018 vai ver claramente, por exemplo, na prova do agente, que no primeiro item a banca já te cobrou atribuições, cobrou o papel da Polícia Federal. Na prova do escrivão ela cobrou, de certo modo, e no papilo ela cobrou de uma forma implícita. Então você tem que entender essas atribuições e o papel dessas atribuições, isso é importante. Outra questão que você ainda tem, falando aqui, pensando nesse, né, esse lequezinho da inteligência, você também tem a questão que a banca pode cobrar de você também, questões ligadas à inteligência na hora da produção de provas. Eu acho muito interessante esse tema. Eu não diria, se fosse uma prova da PRF, eu daria uma aposta maior nesse sentido, mas sendo uma prova da PF, não sei se a banca vai cobrar isso a fundo, não, mas você pode usar isso como exemplo para alguma situação. Então, você falar, por exemplo, de uma operação controlada, né, de uma entrega vigiada, num determinado momento em que a banca faz confrontar, por exemplo, uma tradição de inquérito penal com uma inovação, então você pode recorrer a esses institutos. Acho interessante você também conhecer e saber escrever sobre isso, tá? Quem está com a gente lá no curso, naturalmente tem acesso a essas redações e tem acesso, inclusive, aos comentários que a gente faz são exteriores, olha, sobre possibilidades. A banca pode cobrar assim, ela pode cobrar assado e tal. Enfim. Outra questão que eu acho também interessante, desculpe, tá, gente? Eu sei que é muito interessante tudo. Mas eu tô falando sobre tudo assim de uma forma geral para você falar assim, eu pelo menos ouvi falar naquela área aberta ali. Apesar de a Juna dar muita informação, mas vamos supor que a prova não seja dia 23, então você tem um tempo maior para refletir sobre essas questões, tá? Então eu já estou considerando a característica dessa turma do Supremo, embora, olha, eu nem sei resultado ainda, mas eu vou comentar assim com você que eu acho que te faz bem de algum modo, alguma coisa o universo entrega pra gente. Então vamos lá. Ainda em relação a essa parte aqui que tem a ver com a polícia em si, eu tenho mais dois assuntos. Sempre caiu muito em prova, né? E aí os meus alunos da área de tribunais principalmente sabem bem disso. Isso me permitiu acertar um tema no TRF da quarta região. Teve outro concurso também, agora não me lembro, que aconteceu muito próximo do outro, que a questão das doenças, né, mentais do século XXI, que são ligadas à questão laboral, principalmente. Chegam a ser quase doenças ocupacionais, mas não, às vezes não são vistas ainda com essa classificação, né, de forma mais nítida, porque são doenças muito que trazem sofrimento mental. E a gente tem um problema sério nas carreiras policiais. Essas doenças, elas são ligadas a uma fantasia, tá certo? E elas caíram muito em prova, muito em prova. Elas caíram no Enem, só pra vocês terem noção, né? O último Enem, agora acabei de me lembrar, cobrou sobre isso. Vamos lá. Existe um livro que ficou muito famoso, né, de um pensador que agora ele caiu por terra por conta de um comentário que ele fez, que ele falou que a gente estava entrando no século de quase uma pandemia mental, mas não mais as pandemias virais. E aconteceu o Byung-Chul Han, e aconteceu exatamente de a gente viver uma pandemia viral.
Vamos lá. O Byung-Chul Han tem um livro, né, chamado Sociedade do Cansaço, e ele vai falar como que as formas de trabalho atuais e todo o fetiche de felicidade impacta o nosso dia a dia. E quando ele lançou esse livro, várias redações de concurso público, discursivas de concurso, pegaram esse tema, de alguma forma, e cobraram isso em prova, tá certo? Então, quer dizer, por que a gente é levado a adoecer quando a gente entra pro trabalho? E o que isso tem a ver com a Polícia Federal? Gente, a Polícia Federal, se vocês entrarem no site dos sindicatos, né, principalmente quando você fala de servidores públicos, você vai ver comentários sobre a questão do funcionário público em si, do agente público, né, melhor dizendo. E eles vão falar sobre a questão ocupacional, as doenças ocupacionais. No caso das pessoas no dia a dia, elas têm fetiches de felicidade ligados ao consumo e elas se frustram quando não conseguem. Então tem toda uma pressão psicológica por trabalhar muito, produzir muito para conseguir comprar mais, ter mais bens, viajar, etc. A pandemia meio que colocou a gente um pouco no lugar, mas ainda assim a gente continua besta. Na Polícia Federal existe também um fetiche. Veja só, se vocês pegarem quem faz concurso há mais tempo, vai saber que não havia tanto fetiche assim em cima das carreiras policiais como tem hoje, não é? Então hoje, por exemplo, os cursinhos operam muito essa fantasia ao colocarem propaganda de pessoas com arma, com enxoval, pessoas que já estão lá dentro. Isso vai deixar as pessoas o quê? Embevecidas pelo cargo. E por que está havendo alto número de suicídios no meio policial? Só porque a carreira tem pressão? Não. Por frustração também, né? Eles já sabem disso. Existem N textos, N trabalhos escritos sobre essa questão. Por exemplo, o último notícia que eu tive, infelizmente, um delegado que acabou suicidando porque ele entrou para a polícia, né, com a expectativa de que fosse ser uma coisa sensata e descobriu que é uma carreira altamente burocrática. Então tem isso. Tem também o outro lado, os meninos da PRF, que entraram achando que ia pegar uma coisa mais tranquila, estrada, fiscalização, trabalha tanto, folga tanto, e foram lá para a fronteira trocar tiro. Tem essas situações todas. Então isso deixa as pessoas um pouco em pânico, existe a pressão, existe tudo isso. Então você precisa estudar sobre essas questões, os impactos disso, as soluções para isso, todos os problemas que as carreiras policiais, de um modo geral, enfrentam, tá? Então tem essa questão. E por fim, eu chamo a atenção para a reforma administrativa. Entender reforma administrativa, entender por que a polícia não quer. Tá bom? A polícia não quer de jeito nenhum reforma administrativa. Por quê? Qual o objetivo da reforma administrativa? Economizar em cima dos servidores e trazer precarização, de certo modo, para a área. Então imagina você passar num concurso, ter que ficar mais 2 anos num período de experiência, ter que passar por uma prova de competência e ter uma chefia te pressionando, fazendo, por exemplo, um assédio moral. Então é uma questão para você estudar, tá bom? Então é isso, povo. Daqui a pouco tem mais vídeo.